palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Amém. Vamos orar ao nosso Deus e ouvir a palavra do Senhor. Senhor Deus, bendito seja o teu nome por tão grande salvação. Bendito seja, Pai amado, o teu nome por teu grande amor e por tua graça. Este é o momento da tua palavra. Nós somos edificados pela palavra, consolados, exortados, e queremos neste momento receber a tua palavra com alegria. E esta palavra, Pai, em nossa vida, nos levará a produzir para a tua glória e para teu louvor. Fala conosco. Nós pedimos ao Senhor neste momento. Fala ao nosso coração através da tua palavra. Em nome de Jesus. E o povo da fé diga amém. Amém. Queridos, a palavra da cruz, a mensagem da cruz, é a mensagem central do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A palavra da cruz é central por quê? Porque ela confronta o orgulho do ser humano e todas as tentativas do ser humano de obter diante de Deus justiça através das suas obras. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, para aquilo que a Bíblia mostra para a gente, nós percebemos o quê? Que ali aconteceu algo que mudou a história da humanidade, mudou radicalmente a vida de cada um de nós. Essa mensagem, ela é central. Ali, o orgulho humano foi abatido. Na cruz, as obras, todas as obras humanas foram desprezadas, porque o Filho de Deus fez a obra que agradou ao Pai. Ele morreu em nosso lugar para perdoar os nossos pecados. Por isso, é fundamental que nós, como igreja, demos atenção a esta palavra, a essa mensagem da cruz, porque nossa vida como cristãos depende totalmente do que aconteceu na cruz. A minha vida, a sua vida, como cristãos que nós somos, depende totalmente do que aconteceu na cruz. Por essa razão, o cristão reconhece que a palavra da cruz é essencial para a sua vida e rende-se humildemente, reconhecendo sua completa dependência de Jesus, o Cristo. Por que eu digo isso? Que nós reconhecemos a essência da palavra, a importância, o valor da palavra da cruz e nos rendemos humildemente reconhecendo que Jesus, o Cristo, é aquele que sustenta a nossa vida, porque muitos outros foram crucificados. Só no tempo de Cristo, que a Bíblia relata, 2 malfeitores, um foi crucificado à sua direita e o outro à sua esquerda. Outras pessoas certamente foram condenadas à morte através da morte de cruz, mas Jesus, o Cristo, morreu para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. A morte de Jesus é um marco na história, porque veio para mudar a minha vida, para mudar a sua vida.
E por isso você está aqui, celebrando a Deus, ouvindo a palavra, alegrando-se, querendo viver para Deus a cada dia, para a glória dele. Então a palavra da cruz, ela é central. E o tema dessa noite é esse, a palavra da cruz. E a pergunta que surge é a seguinte: por que, meus irmãos, a palavra da cruz é essencial e faz a diferença na vida do ser humano? Por que ela é essencial e faz a diferença na nossa vida? Se você observar os versículos iniciais, ele vai dizer assim, do 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Primeiro aspecto, para aqueles que se perdem, é uma loucura, é estranho demais. Mas para você que é salvo, que foi alcançado pela mensagem da cruz, pelo poder da cruz, é poder de Deus. E aí ele vai dizer mais, olha só, que interessante. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. É poder de Deus para destruir. Percebeu? Poder de Deus que se manifestou para destruir. Destruiu o quê? Diz a Bíblia: a inteligência dos sábios e, diz aqui, a sabedoria dos sábios e a inteligência dos instruídos. Então aquilo que era exaltado no homem, motivo de orgulho, motivo de glória, com o escândalo da cruz, foi destruído. Por quê? Porque a palavra da cruz é a prova do poder de Deus que destrói o orgulho e o que é exaltado no ser humano. Não tem como. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós trazemos a memória, e faremos isso esta noite através da celebração da ceia, o que aconteceu na cruz? O Filho de Deus morreu em fraqueza para nos encher da vida de Deus, para mudar a nossa história. Então, na mente do ser humano que não conhece a Deus, é uma loucura para os que se perdem, mas para mim e para você, para nós que somos salvos, é poder de Deus. Na vida daqueles que se perdem, poder que destrói o orgulho, que abate a arrogância do ser humano. Na vida daqueles que são salvos, poder salvador. Por isso, é uma palavra que confronta e destrói tudo que é motivo de orgulho e exaltação. Sábios, escribas e inquiridores ficaram totalmente desorientados diante do poder de Deus, que demonstrou a nulidade das especulações humanas. Filosofias humanas, sabedoria humana, tudo isso caiu por terra. Por quê? Porque a razão humana, ela precisa se render à sabedoria de Deus, ao Espírito de Deus, à palavra de Deus, à verdade de Deus, para que ela possa ir além do seu limite. Porque a razão humana tem um limite por causa do pecado. O conhecimento do homem é um conhecimento limitado por causa do pecado. Então ele faz esse tipo de caminho. Ele especula, ele questiona, ele duvida, ele não aceita. E aí ele começa a crescer nessa direção. Quando ele chega no limite da razão, ele se depara com uma realidade. Ou eu confesso que Deus é o Criador de todas as coisas, é o Senhor que dá sentido à vida, que tudo provém dele, que ele é tudo em todos, ou eu fujo dessa realidade e faço novamente o caminho em torno de mim mesmo. E é o que o ser humano faz. Ele questiona, duvida, resiste, ele filosofa, ele se considera independente, só que ele chega ao limite da sua razão, ao limite da sua humanidade. E ele se depara com uma realidade que vai além dele. Como ele nega a Deus,
a sabedoria de Deus, ele volta e fica nesse ciclo vicioso. E a Bíblia pergunta no versículo 20, olha só: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Percebeu? Por que é loucura? Porque não se rendeu à sabedoria de Deus, porque não teve proveito nenhum para a salvação do ser humano. É nula, é vaidade, não produz salvação. O primeiro aspecto então é esse: a palavra da cruz é poder de Deus que destrói o orgulho e tudo que é exaltado no ser humano. Diga isso bem forte: a palavra da cruz, é prova do poder de Deus, que destrói o orgulho e o que é exaltado no ser humano. Por que a palavra da cruz é essencial e faz a diferença na vida do ser humano? Olha o versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Observe bem, por que essa palavra é tão importante, necessária e indispensável para nós? Queridos, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor? Então, todas as tentativas do homem para responder às questões profundas da alma e da existência foram insuficientes. O homem chegou a um ponto de, com a sua própria sabedoria, não conhecer a Deus. Mas Deus fez uma coisa interessante: aprove a ele salvar os que creem por aquilo que o mundo chama de quê? Loucura. É uma loucura. Como pode? Sejamos sinceros, como nós, que não nascemos em lar cristão, estamos aqui hoje, celebrando a Jesus, adorando a Deus, servindo com alegria, como pode você e eu, que outrora éramos apegados aos bens materiais, escravos das paixões, trazermos os nossos dízimos e ofertas e depositarmos para a obra de Deus? Como pode? Sabe o que é isso, Fábio? Loucura. É a loucura da pregação. A palavra da cruz, então, ela é a revelação do poder salvador de Deus através da pregação do Evangelho. Uma mensagem simples, uma mensagem que, quando chegou ao nosso coração, mostrou para nós nossa incapacidade, nossa impotência, revelou toda a nossa depravação, o nosso estado diante de Deus, e mostrou para nós o caminho. O Salvador é Cristo. Sabe o que aconteceu comigo? Eu entrei resistente, eu entrei esquisito, e quando eu sentei, como vocês estão sentados aí, nos bancos da igreja, eram bancos da igreja, eu fui transformado pelo poder de Deus. E isso mudou a minha história desde 1992. E agora eu estou apegado a Cristo, eu amo a Cristo, eu prego a palavra de Cristo, e as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Como pode? Sabe o que o mundo dizia para mim, os meus amigos diziam? Não, isso aí é uma fuga na religião, porque ele terminou o namoro com fulano de tal. Não, isso aí é uma fuga porque ele está sendo perseguido, porque ele buscou um apego em algum lugar. Não, não é não. Sabe o que é isso? É poder salvador de Deus, que mudou a minha vida e que mudou a sua vida. É loucura para os que se perdem, mas para mim e para você, poder de Deus. Diga aí, poder de Deus. Então diga, a palavra da cruz é a revelação do poder salvador de Deus pela pregação do Evangelho. Então, quando ouvimos as boas novas relacionadas a Jesus, o poder de Deus transformou o nosso coração. O que era de pedra
foi tornado em carne. O que estava morto recebeu vida. O que estava perdido foi achado. O que estava desorientado encontrou sentido de vida. O poder de Deus mudou a nossa história. É loucura, mas é verdade. Aleluia! Mudou a nossa história, transformou o nosso coração, mudou o curso da nossa vida. Estávamos sendo arrastados pelo pecado, levados violentamente, batíamos para um lado era a bebida, o outro era a prostituição, aqui era a mentira, lá era a agressividade, sentindo vontade de se matar, perdido, desorientado. Mas um dia tudo fez sentido e você entendeu que a vida era muito mais do que tudo aquilo. A sua história mudou. Amém. As respostas que você precisava: quem sou, de onde vim, para onde vou, qual o sentido da vida, a mensagem da cruz, a palavra da cruz, o poder de Jesus, o Filho de Deus, trouxe para o seu coração. Queridos, transformou. É difícil admitir por uma mente secularizada, que rejeita Deus, mas para os que são salvos, é o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho. Porque a palavra da cruz é essencial e faz a diferença na vida do ser humano. Versículos 22 em diante, olha o que diz: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então, para os judeus e para os gregos, judeu pedia sinal. Bom, o sinal para eles era a prova do testemunho de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus. Eles queriam a autenticação com sinais. O povo que mais viu sinais na história bíblica foi o povo judeu. O mar se abriu, tiveram fome, Deus mandou pão do céu. Tiveram sede, não é isso? Estavam com sede, Deus fez sair água da rocha. As serpentes abrasadoras começaram a matar vários deles. Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze, e quem olhava para aquela serpente era curado. Deus fez sinais maravilhosos com Israel, só que nenhum sinal daquele mudou o coração do povo. E pediram a Jesus: mostra-nos um sinal para que creiamos em ti. Sabe o que ele disse? Nenhum sinal será dado a vocês. O sinal que vocês terão é o sinal de Jonas. Qual? Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra e depois será levantado. Será também como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. De repente veio o dilúvio. Noé entrou com sua família na arca, e os outros todos pereceram. Assim será no dia do Filho do Homem. Sinais não necessariamente mudam os corações. Sinais, Deus não precisa fazer sinal nenhum para que você creia. Deus não precisa fazer nada para que você creia. Ele só precisa regenerar o coração do pecador, para que você creia pela fé em Cristo Jesus. Você não vive por sinais, você vive por crer. Você não vive pelo que vê, você vive pelo que você crê. Então, a fé, ela está confirmada pela obra de Deus na sua vida. E os gentios, os gregos, eles queriam o quê? Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Só que buscam a sabedoria aonde? Numa fonte que não é de Deus. A Bíblia diz que do Senhor vem a sabedoria. Ele é o sábio, Ele que dá entendimento. A sabedoria colocou a sua casa no alto do monte e ensina. Deus é sábio. Se alguém necessita de sabedoria, peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente, sem nada cobrar, sem nada jogar no rosto. Então a sabedoria verdadeira vem de Deus. Especulações filosóficas não fazem nada. Diz a Bíblia no versículo 23: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo
para os judeus, loucura para os gentios. Por quê? Porque para os judeus o Messias deveria ser um Messias político, que entraria em Jerusalém sobre um cavalo e com um grande exército poderoso para vencer as batalhas. E para os gentios, como que Deus se faz homem para perdoar, para salvar? Como que o glorioso, altíssimo, soberano vai ter contato com o pecado? Como é possível isso? Como que um herói vai morrer como um fraco, como humilhado, vai ser esbofeteado? É exatamente assim que a Bíblia ensina. Os gregos queriam um herói mitológico. Deus mandou um filho de carpinteiro, que nasceu numa manjedoura, sem expressão nenhuma, homem de dores, que sabia o que ia padecer, homem de sofrimento, mas o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele o pecado de nós todos, de todos nós. Foi contado com os transgressores na sua morte, mas recebeu a sepultura entre os nobres, e o seu corpo não sofreu corrupção, não apodreceu, não fedeu, não foi destruído. E ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele foi exaltado às alturas, à destra da majestade, vive e reina para sempre. E sabe onde ele está agora? Ele está aqui. Ele está aqui. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui. Então, queridos, por que essa relevância toda? Porque é a manifestação da sabedoria divina que confunde e frustra as expectativas humanas. Não, tem que ser desta maneira, tem que ser deste jeito, tem que ser desta forma. E Deus vem e muda tudo. Confunde o sábio, aniquila a inteligência do outro e faz da maneira dele. O que acontece? Deus é glorificado e o homem se vê totalmente rendido aos pés do Senhor. Meus irmãos, a prova do poder de Deus é isso aqui, a mensagem da cruz. Por que essa mensagem é tão importante, essencial e faz a diferença na vida do ser humano? Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É uma loucura. Só que essa loucura não significa problema mental em Deus. Não é isso? Não é problema psicológico em Deus, psiquiátrico. Deus não ficou louco. É porque a dimensão de compreensão do homem é limitada diante da grandeza do poder de Deus para salvar. Queridos, por quê? Porque é essencial. Porque é a perfeita obediência do Filho de Deus que preenche plenamente a vida do ser humano. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você está aqui nesta noite. Se você é um crente em Jesus, se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, se você realmente confessou o Senhor, o recebeu na sua vida, você está totalmente tomado por Deus. Não falta nada para você. A obra foi perfeita. O sacrifício foi único e para sempre. Você recebeu eterna redenção. Não há mais necessidade de sangue de animais, bodes, touros, sacrifícios, paga preço, sofre terrivelmente, má consciência o tempo todo. Acabou isso.
Porque o Filho de Deus fez a obra perfeita. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e aperfeiçoou para sempre os que são santificados pela fé nele. Queridos, a perfeita obediência do Filho de Deus preencheu nossa vida. Eu não sei como você recebe isso. A mensagem do Evangelho, ela não está reduzida a sentimento. Mas existe esse componente, porque ele diz que nos dá a paz que excede todo entendimento e guarda o nosso coração e os nossos sentimentos ou pensamentos em Cristo Jesus. Essa mensagem da cruz trouxe saúde perfeita para as nossas emoções. Essa mensagem da cruz trouxe saúde no mais profundo do seu coração. Porque a fonte que jorra hoje é uma fonte que jorra para a vida eterna. O que temos que fazer é nos voltar para a pregação da cruz, para a mensagem da cruz, e satisfeitos com esta mensagem, vivermos para a glória do nosso Deus. Bom, as filosofias humanas não puderam salvar o pecador da sua total depravação. Onde está o escriba? Onde está o sábio? Onde o inquiridor? Deus aniquilou a sabedoria de todos eles. Então, a sabedoria humana, a filosofia humana, não pôde libertar o homem da morte espiritual, do afastamento de Deus. Não pôde preencher o vazio da alma. Não pôde. Eu disse pela manhã, os irmãos mais antigos conhecem bem essa expressão, que há um vazio na alma do homem, no coração do ser humano, e só Cristo pode preencher este lugar. Comparando, é uma peça do quebra-cabeça da vida, que não tem como outro entrar ali, porque só Jesus se encaixa perfeitamente. Por isso que a sua vida ganhou sentido. Porque você tinha tudo, né? Você usufruía de tudo. Pensava ser feliz como eu. Pensava ter encontrado o sentido da vida como eu. Paulo disse assim: eu era insolente, blasfemo, perseguidor, fiz tudo isso na ignorância. Então nós pensávamos muito a nosso respeito, considerávamos muito além a nossa vida do que de fato éramos. Mas quando Jesus veio, sobrenaturalmente, ele entrou e preencheu, e tudo a partir daí passou a girar em torno de Jesus. Aí a vida ganhou sentido. Aí o que era transitório passou a ser duradouro. A tristeza foi substituída pela alegria verdadeira, pela exultação do Espírito. Deus trouxe plena salvação. Ele trouxe a mim e a você a resposta que mudou a nossa história. Mudou a nossa história. E aí, para eu acabar esse sermão nessa noite, eu tenho que fazer algumas aplicações, 4 aplicações simples. Eu disse para você que a mensagem da cruz é essencial, porque é prova do poder de Deus que destrói o orgulho e o que é exaltado no ser humano. Ela é essencial porque é a revelação do poder salvador de Deus através da pregação do Evangelho. Ela é essencial e transforma porque é a manifestação da sabedoria divina que confunde e frustra as expectativas humanas. É essencial porque é a perfeita obediência do Filho de Deus que preenche plenamente a vida do ser humano. E aí, como que isso, pastor, faz sentido na prática? Como eu aplico isso à minha vida? Eu quero sair daqui hoje aplicando essas coisas na minha vida.
Primeiro, renda seu intelecto ao Deus sábio, que conhece todas as coisas e tem respostas que realmente preenchem o nosso coração. Não é estudar por estudar, não é ser inteligente por ser inteligente, é render o intelecto ao governo de Deus, à sabedoria de Deus, para que nossa mente sirva ao propósito de Deus na história. Segundo, creia com o seu coração na simples, porém poderosa pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo disse isso aos Romanos: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, se você crê de todo o seu coração que a mensagem da cruz é a única que pode dar vida eterna, que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados, se você se rende a essa palavra verdadeiramente, Deus, de fato, mudou o seu coração. Então creia com o seu coração na simples, porém poderosa pregação do Evangelho. Que seja o Senhor a operar essa verdade na sua vida. Terceiro, humilhe-se diante da sabedoria divina, porque as expectativas e paradigmas humanos, o que é grande aos olhos do homem, é frustrado pela manifestação da sabedoria de Deus. Humilhe-se diante da sabedoria divina. Renda-se diante da verdade de Deus. Se você não compreender, seja humilde e reconheça que o limite está em você, não está em Deus. E peça ao Espírito Santo: Senhor, ilumina os meus olhos, dá-me entendimento, mas nunca se arvore contra a verdade de Deus, porque Deus é sábio. E o último aspecto da aplicação: reconheça que a morte do Filho de Deus na cruz, que foi em fraqueza, redundou em salvação para a sua vida, mudou a sua história. Por isso, dependa da palavra de Deus, da palavra da cruz, e viva pelo Filho de Deus. E mais, viva para o Filho de Deus. Às vezes, ficamos feridos e muito ressentidos por circunstâncias, coisas relacionais, situações do dia a dia da vida, da igreja e por aí vai. E nós simplesmente desconsideramos a nossa necessidade de cultuar a Deus com a nossa vida em todo o tempo. Este momento aqui, domingo, é um dia da semana, que no nosso calendário é o primeiro da semana, que nós separamos para que juntos, como igreja, congregação, celebremos a Deus, sejamos edificados pela palavra. Só que a sua vida, o seu culto, o meu culto, não está reduzido a um domingo. O seu culto é o culto da vida toda, com a vida toda, todos os dias, em todo o tempo. Então, não fique dando desculpas escapistas. Ah, não deu por isso, não dá por aquilo, não dá por quê? Se você entendeu essa mensagem da cruz, a grandeza deste amor, o chamado cristão, você entende também que foi chamado para cultuar, para servir, para adorar. Não existe culto sem comprometimento. Não existe vida cristã sem responsabilidade. Não existe céu sem tribulação. Não há glória sem tribulação. Não há salvação em Cristo
sem não passarmos pelo sacrifício da cruz. Custou caro para nós. Nós temos aqui dois elementos: o pão e o cálice, com suco de uva ou vinho. Esses elementos estão consagrados para Deus, para o serviço nessa noite, e adquirem para nós um significado totalmente diferente: o corpo e o sangue de Cristo. E aí? Você entendeu essa mensagem? Fez sentido para a sua vida? Portanto, reconheça, meu irmão, minha irmã, que a palavra da cruz, ela é essencial para a sua vida, e se entregue humildemente a Jesus Cristo, reconhecendo que você depende dele. E quem sabe, nessa noite, alguém entrou aqui e não conhece ainda Jesus como Senhor e Salvador. Não é salvo, precisa de salvação, precisa conhecer, precisa experimentar tão grande salvação, porque a alegria que nós temos, o prazer em viver que nós temos, a garantia que nós temos de que de fato Deus cuida de nós, gente, é indizível, é inexprimível e independe de circunstâncias. Então, se você entrou aqui essa noite e não conhece a Cristo e não se converteu ainda, este é o dia da salvação, este é o tempo da conversão, este é o tempo da graça, é o tempo que a porta está escancarada para você entrar. Aproveite essa oportunidade e creia em Jesus, porque Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Vou repetir: só Ele preenche plenamente o coração vazio e orienta o que está perdido. Vamos orar, queridos. Vamos invocar o nome de Jesus. Deus bendito e soberano, Tua palavra foi pregada. Tua palavra é a verdade, Senhor. Tua palavra transforma o coração do pecador. Tua palavra, quando é recebida e produz a salvação, livra o pecador da ira vindoura. E nós pedimos, Pai, salve em nosso meio aquele que não conhece o Senhor, aquele que não experimentou ainda a salvação de Jesus. Deus, que nesta noite receba o Senhor no seu coração, converta-se ao Senhor, arrependa-se dos seus pecados, para viver uma nova vida, para a Tua glória e para a exaltação do Teu santo nome. Senhor, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, nós clamamos, Pai amado, ao Senhor de todo o nosso coração, e pedimos que esta mensagem desta noite, ó Deus, ela reverbere dentro de nós, ecoe, Senhor, ela tenha falado profundamente, para mudar radicalmente a nossa história. Nós agradecemos, e agora que vamos participar da ceia, Deus, que este tempo, que este momento, ele produza, Senhor, fruto em nossa vida, fruto de transformação. Traz a nossa memória, nós trazemos à memória o escândalo da cruz, a vergonha da cruz, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em nosso meio. Nós agradecemos com o perdão dos nossos pecados por nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo que crê, diga amém. Amém. Amém.